o Evangelho. Pois bem, falando de geração, irmãos, geração eleita, nós, olhando para a Bíblia Sagrada, o livro do Gênesis, no seu capítulo de número 6, versículo 8 e 9, o capítulo 6 de Gênesis, diz que a terra ela estava corrompida. Mas Deus vai olhar para a terra e ver uma geração que não estava adorando a Deus, mas era uma geração perversa. Mas no meio dessa geração havia um homem que iria mudar aquela geração. Deus sempre tem um homem. E quando eu falo homem, Deus sempre vai ter um servo, um homem, uma mulher, que Deus vai escolher para que o nome dele seja glorificado. Noé foi essa pessoa. Deus olhou no meio daquela podridão que estava a terra e disse que ele encontrou um justo, encontrou um homem diferente de tudo que estava acontecendo. Irmão, nós precisamos entender que nós somos uma geração eleita. Nós somos um povo santo, um povo que foi adquirido pelo Senhor. Então a Bíblia Sagrada, ela vai nos mostrar gerações que estavam passando por problemas, dificuldade, e Deus vai levantar sempre um homem para fazer a diferença em sua geração, em seu tempo. E nós estamos em um ambiente, em uma casa, que nós precisamos ser essa geração eleita. A geração eleita, ela é transformada, irmãos. O apóstolo Paulo vai tratar esse assunto lá na carta que ele escreve aos Romanos, no seu capítulo 12 e no versículo de número 2. Ele vai dizer que nós devemos, transformei-vos, não vos conformei com este mundo. Nós vivemos em um ambiente, em um mundo, é um sistema tão pecaminoso, onde nós vemos que hoje em dia o certo parece errado e o errado parece certo. Mas o Senhor está dizendo: vós sois uma geração eleita, uma nação santa, um sacerdócio real. E os irmãos sabem que o sacerdote era e é aquele que ele é escolhido por Deus para ouvir a necessidade do povo e levar essa necessidade até o próprio Deus. E hoje não é diferente. Naquela época, no Antigo Testamento, havia figuras muito importantes, que era o rei, o sacerdote e o profeta. O rei tinha a responsabilidade de cuidar do povo, da nação. O profeta, ele era a voz de Deus. Era o profeta que fazia a diferença no meio da nação, no meio daquela geração. E nós vamos ver isso quando Deus vai ainda na barriga da mãe chamar o profeta Jeremias. Então Deus, ele nos elege. Pedro, ele vai falar no primeiro capítulo, dizendo assim no seu versículo 2: eleito segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e a expiação do sangue de Cristo Jesus. Graça e paz seja multiplicado. No versículo 5, ele vai dizer que esses que são escolhidos, eles são guardados. Eles são guardados. Na última oportunidade que eu tive de pregar, eu falei sobre o pastor e a ovelha. E ao ser guardado,
né? Se nós pegarmos o Salmo de número 34, versículo 7, vai tratar sobre isso. Vamos lá? Salmo 34. Vai do 31 e depois já pula para o 34. Tem como colocar aí, Luiz? 31, versículo 20. Está na tela. Está na tela? Quem pode ler aí? Lê, Giovana, na tela. Salmos 31, 20. Tu os esconderás, secreto na tua presença, o desaforo dos homens. Encobri-lo-ás em o pavilhão da contenda das vinhas. Glória a Deus. Irmãos, quem é eleito é guardado por Deus. Então, uma geração eleita é uma geração que ela é transformada pela palavra de Deus. Porque o que pode transformar a minha e a sua vida, irmãos, é a palavra. O apóstolo João vai dizer que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. O profeta Oséias, ele vai dizer que o povo, ele é destruído por lhe faltar o conhecimento. Aí nós vamos ver que a geração de Noé foi uma geração perversa, mas levantou-se um homem e Deus se agradou deste homem. Então, muitas das vezes nós estamos em um ambiente, ou propriamente na igreja, nós ficamos perguntando, né? Nós muitas das vezes questionamos a nossa posição financeiramente, a nossa posição lá no trabalho, né? Às vezes as coisas estão tudo errado, está tudo indo no caminho contrário. Mas saiba que você é alguém que Deus elegeu, que Deus escolheu. E se Deus te escolheu, irmãos, foi para que você venha glorificar e exaltar o nome dele. Noé foi uma referência naquela época, porque a sua geração estava perversa, mas ele foi uma geração levantada para trazer a salvação, para trazer vida. E nós estamos em um culto de missões, e o culto de missões, irmãos, ele é um culto que nós precisamos refletir. O que é que nós precisamos melhorar? Porque essa palavra diz assim, ó, vós sois nação eleita, sacerdócio real. Nós sabemos que nós temos o pastor e o sumo pastor, o sacerdote e o sumo sacerdote. Hoje em dia, cada um de nós somos o sacerdote da nossa casa. Então, somos nós que temos a responsabilidade, o privilégio de anunciar a palavra de Deus. Então, a palavra de Deus diz que ela nunca volta vazia. Aleluia. Então, nós precisamos anunciar. A Giovana abriu lá em Marcos, capítulo 16, e ela disse que é o texto áureo que todo mundo prega, né, quando vai falar de missões. E é Jesus que está dizendo, é Jesus que está, né, nos dando uma ordem: ide pregar o meu evangelho. A geração de Noé foi uma geração que ele pregava, anunciava e ninguém lhe dava ouvido. Mas ele foi um homem que veio salvar a sua casa. Nós estamos em um culto de missões com as famílias e nós precisamos, irmãos, salvar a nossa casa. Deus disse, olha, entra, se ninguém quer ir, entra tu, a tua mulher e os teus filhos. Noé agora, ele começa a exercer a ordem de Deus, o chamado de Deus. E aí nós sabemos, irmãos, sabem da história, né? Até quem não é crente conhece a história da arca de Noé. E ele teve a sua oportunidade. E quem trabalha para Deus, irmãos, quem está pronto para ser diferente na presença de Deus, há uma recompensa. E essa recompensa não está, ou não vai ser aqui na terra, mas é no céu. Nós, como igreja, nós almejamos ver a Cristo, estar com Cristo, morar com Ele. Então, que geração nós fazemos parte? Que geração é a nossa?
Jesus, lá em Mateus 24, 25, está em Mateus, irmão. Você pega o livro de Mateus, tem 28 capítulos, lê ele todinho, tá? Aí você vai ver que lá em Mateus está dizendo assim, ó, que nos dias de Noé, era dia em que as pessoas andavam, davam sem casamento, era uma geração que estava desapercebida, irmãos. Estava desapercebida, o Senhor estava falando, Noé estava dizendo, olha, vai vir um grande dilúvio. Olha, mas que dilúvio é esse? Se nunca choveu na terra, olha, mas que coisa de maluca é essa que Jesus está voltando, vem buscar uma igreja? A arca está aqui, meu irmão. Você está dentro da arca, está firmado na arca. Então você precisa saber que você foi alguém que o Senhor escolheu desde o ventre da sua mãe. É o que o profeta Jeremias escreve no seu livro, no capítulo 1. Você vai no livro de Jeremias e vai dizer, olha, eu te escolhi, né? Antes de te formar, eu te escolhi e te anunciei como profeta das nações. Então Noé foi este homem que veio salvar a família, veio ser exemplo para nós que precisamos formar uma família. Passando mais para frente, outra geração, a geração de Abraão. E a geração de Abraão é uma geração que tem que dar, né? Vai nascer, na verdade, o povo hebreu, o povo de Israel, através do grande, né? O grande homem, amigo de Deus, Abraão, vai ser a diferença. E o Senhor vai dizer, olha, a tua geração, ela vai ser, né? Tu não vai poder contar. Olha para as estrelas do céu, olha para a areia da terra. Então a promessa de Deus para as nossas vidas, irmãos, é que nós venhamos glorificar e exaltar o nome dele. Então eu e você como geração temos que ser exemplo. Alguém está olhando para essa igreja. A arca de Noé, naquela época as pessoas não deram importância quando se tratava de salvação. Hoje em dia nós vivemos em uma época em que a salvação ela não tem sido valorizada. Os irmãos que têm aqui, né, mais anos de evangelho, os irmãos vão entender que todos os cultos, a pregação era uma só. Você precisa aceitar Jesus. Era a salvação, irmão. Hoje em dia nós perdemos o foco. Jesus não é mais o foco. Eu saio da minha casa, vou até a igreja e eu preciso que o culto seja para mim, a palavra seja para mim. Mas entenda uma coisa, o culto ele começa na tua casa. Então você precisa vir aqui e prestar o seu culto a Deus. Porque o culto não é para o pastor, não é para o irmão. O louvor não pode ser direcionado para o irmão. O louvor precisa ser direcionado a Deus. Porque toda a ação nossa, irmão, vai gerar uma reação de Deus. E veja como que é a reação de Deus. A reação de Deus, vendo que Abraão era um homem que não tinha filhos, ele vai dizer, olha, eu preciso que você, ao ele ter um filho, eu preciso que você sacrifique esse filho. Traga esse filho e me oferte. Porque a vida daquele que é eleito, irmãos, precisa ter uma vida íntima com Deus. A vida de Noé, a vida de Abraão, foi vida de homens que tinham vida com Deus. Só pode ser eleito, só pode ser uma nação santa, um sacerdócio real, se tiver intimidade com Deus. E como é que eu posso ter intimidade com Deus? Como é que eu preciso ter intimidade com Deus? Olha, Jesus vai falar sobre algo que não pode faltar na vida do homem de Deus, da mulher de Deus, que é o amor. Nós precisamos amar-nos. Amar o teu próximo, como que é? Amarás o Senhor teu Deus em todas as coisas, e o teu próximo como a ti. Mas entenda uma coisa, irmãos, a gente tem visto ultimamente pessoas frustradas.
Pessoas que não se amam, como que vai amar o próximo? Pessoas que não ouvem mais a voz de Deus, perderam a intimidade com o Senhor. Então entenda uma coisa, quem está falando é Deus. O irmão Kaique, ao ler a leitura oficial, ele foi lá em Josué. Josué também foi um homem que foi a referência na sua geração. O seu grande amigo, Moisés, o profeta, o seu mestre, havia morrido. Mas entenda uma coisa, quem te chamou foi Deus. Glória a Deus. A obra que você tem para fazer nesse lugar, foi Deus que chamou. Foi Deus que designou para a sua vida. É você que precisa fazer. Agora, Moisés é morto. Mas quem aparece para Josué? Deus. Foi Deus que falou, que chegou para ele e falou assim: olha, esforça-te e tem de bom ânimo. Medita na minha palavra, de dia e de tarde, foi isso? De dia e de noite. Ou seja, você precisa estar firmado na rocha que é Jesus. Porque se eu só medito de dia, o que é que eu faço à noite? Ou se eu medito à noite, o que é que eu faço de dia? A geração eleita, irmãos, é uma geração que alguém vai olhar e vai identificar as obras de Deus na sua vida. Olha, se nós pegarmos a vida dos homens que foram, que fizeram parte de uma geração eleita, é só você pegar Hebreus capítulo 11, os heróis da fé. Mas eu quero que você entenda, falando desses homens aqui, Abraão foi alguém que a Bíblia vai descrever que ele era amigo de Deus. Outro homem também que nós vamos olhar e vamos ver o próprio Deus falando deste homem, elogiando este homem, foi Jó. O diabo, vai receber, vai ouvir de Deus que Jó era um homem reto, que Jó era um homem justo, que Jó era um homem que se desviava do mal. Aleluia. Só que muitas das vezes, nós como eleitos, nós achamos que a dificuldade, nós achamos que os problemas não vai chegar na nossa vida. Entenda uma coisa, aquele que te chamou, ele é fiel. Nós lemos lá no Salmo de número 31, versículo 20, que o Senhor ele guarda, o Senhor ele esconde, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Então, se você faz parte de uma geração eleita, você é um sacerdócio real. Você é alguém que está intercedendo pela sua casa, pela sua família, por todos aqueles que necessitam encontrar a palavra, ter um encontro com Jesus. E aí a gente vai vendo e Jesus vai dizer lá em Mateus, lá em Lucas capítulo 9, versículo 41. Porque no tempo de Jesus ele vai dizer que a geração era incrédula. E além de ser incrédula, era perversa. Então o ambiente que Jesus chegou, irmãos, era um ambiente que o sistema, a corrupção religiosa operava em Israel. E Jesus ele chega, e naquela geração Jesus olhou e viu a Pedro. Olhou para Pedro, Pedro estava pescando. No dia que Jesus chega, Pedro estava frustrado, porque Pedro tinha trabalhado a noite inteira. E Pedro não havia pegado nada. A vida de Pedro estava, financeiramente, ele estava com dificuldade, porque ele e os seus companheiros viviam da pesca. Precisavam trazer o sustento para sua casa. Mas de repente aparece Jesus.
E Jesus, quando aparece, Pedro está lavando as suas redes. E Jesus vai pedir o barco de Pedro emprestado. Interessante, não entenda uma coisa. Os eleitos de Deus, a nação eleita, entenda que muitas das vezes nós estamos na maior dificuldade, irmãos. Isso aconteceu por diversas vezes comigo. Você está passando alguma dificuldade, alguma provação, e naquilo que você está passando, por diversas vezes você vai ser provado. Às vezes você, assim como Pedro, não tinha nada, não tinha pegado nada, mas havia algo de valioso na vida de Pedro. E Pedro precisava entender que aquilo que era valioso na vida de Pedro só poderia ter sucesso se Jesus entrasse. Muitas das vezes você prega bem, você louva bem, mas o que estava faltando? Jesus entrar no barco. Deixar Jesus administrar a sua vida. Porque Pedro, ele, ao emprestar o barco para Jesus, ele ficou ouvindo, prestando atenção o que Jesus estava ensinando. Jesus acaba de dar um ensinamento para o povo, e Jesus agora vai dizer: Pedro, olha, lançaram a rede. E ele disse: Senhor, eu trabalhei a noite inteira, nada apanhei, mas segundo a tua palavra, eu lançarei a rede. A Bíblia diz que Pedro, ele vai fazer uma pesca maravilhosa. Então Pedro, eu iniciei dizendo que Pedro era alguém que não era diferente de mim e de você. Não era, não. Pedro passava as mesmas provações que nós passávamos, as mesmas dificuldades que nós passávamos. Pedro, por diversas vezes, Pedro se sentiu amedrontado. Se há de lembrar que, uma certa ocasião, Jesus via vindo e Pedro, ele vai andar sobre as águas. Mas chega um momento que Pedro, ele acaba derrapando, acaba afundando. Mas saiba, se você, como eleito de Deus, o Senhor sempre estará pegando a sua mão. Então nós precisamos entender, irmãos. Nós precisamos entender que a palavra de Deus, falando de mim e de você, você pode ver, você é uma nação santa. Vocês são um sacerdócio real. O ambiente que Pedro estava vivendo aqui, irmão, era um ambiente que a perseguição era terrível. Nero, o grande imperador, perseguia. Se você for estudar a história da igreja, você vai ver, o que este homem fez de tão terrível ao povo de Deus. Mas Pedro está aqui orientando-nos. Pedro está aqui consolando. Pedro está aqui exortando o povo, está mostrando o caminho, a direção, dizendo: olha, por mais que Nero venha, perseguir, matar, nós temos uma certeza. E qual é a certeza? Nós somos eleitos, geração santa, povo adquirido do Senhor. Aí o versículo 11 vai dizer, aí continua o versículo, ele vai dizer assim: ó, vocês são uma nação eleita, um sacerdócio real, um povo adquirido. Adquirido para quê? O que adianta, irmã Angélica? Você ser uma nação eleita, um sacerdócio real, será adquirida pelo Senhor? Então o que adianta, irmãos, eu ter tudo isso aqui e não estar executando, trabalhar com o Senhor me ordena? Se há de lembrar que no capítulo 3 de João, Nicodemos diz que ele vai ter com Jesus. Olha, Nicodemos era o doutor da lei. Nicodemos era um grande homem, um grande príncipe em Israel. Mas Nicodemos, ele precisou ter um encontro com Jesus, e nesse encontro Jesus vai dizer: olha, Nicodemos, não adianta falar o que você é, o que você faz. O que importa para mim é que você venha nascer de novo.
Então, uma nação eleita, irmão, só pode ser eleita se ela for nascida. Você só pode nascer de novo, irmão. Precisamos nascer a cada dia. Se não, meu irmão, nós não vamos executar a tarefa, cumprir o propósito. E o propósito é para que anunciei as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a maravilhosa luz. A irmã me pregou aqui na quarta-feira e ela falou sobre o livro de Gênesis. Ela começou a explicar para nós, né, o sentido que Deus vai nos trazer na formação, né, da terra. Ela até pegou a nossa irmã ali, Aline, fez uma ilustração com ela, né? Então nós precisamos sabermos, ter a certeza que quem nos chamou foi o Senhor. Lá em João, capítulo 15, eu sei que é em João, viu? Você procura lá em João, está na carta de João, Evangelho de João. Jesus disse que foi Ele que nos escolheu. Foi Jesus que escolheu a Pedro. Quantas vezes Pedro, né? 3 vezes Pedro negou a Jesus. Quantas vezes nós negamos a Jesus, irmãos? Pedro é quem vai falar para Jesus, quantas vezes eu tenho que perdoar? Aí eu fico lembrando, não, quantas vezes nós temos negado Jesus? Muitas das vezes nós entramos, sabe, nós estamos pecando, nós estamos desviando, né? Porque nós estamos fora do propósito, fora do alvo. Mas Jesus vai dizer, Pedro, tu precisa amar, Pedro. Tu precisa, Pedro, realmente ser alguém que vai levantar a minha igreja. E aqui nós vemos um homem, que coisa linda, né, irmãos? Porque quando ele nasce verdadeiramente, lá em Atos capítulo 2, nós vamos ver que Pedro agora é um outro Pedro. As atitudes de Pedro são outras. Pedro agora não vai negar a Jesus, mas Pedro vai morrer, vai dar a vida pelo Evangelho. Pedro vai dar a vida pela igreja, vai trazer a mensagem, dizendo assim, olha, vocês são nação eleita, vocês são um povo santo. Irmão, você não é qualquer um não, irmão. Você é alguém que o Senhor escolheu para anunciar as virtudes, sabe? Nós precisamos anunciar a Jesus. Oh glória! Então esse é o propósito que nós temos para com Deus, anunciar a palavra. Cada um de nós aqui somos missionários, cada um de nós. Lembre-se uma coisa, muitas das vezes nós somos muito assim com Pedro, afobado, agoniado. Saiba que a palavra precisa ser lançada. Essa semana eu fiquei muito feliz que tinha um amigo lá da minha sogra, que aos finais de ano ele frequentava lá a casa dela, ele tomava os goró pesado. E aí eu sentava com ele e ficava falando de Jesus para ele. Muitas vezes dei carona para ele subir e falando de Jesus para ele. Outro dia eu entrei lá e ele mudou, estava na igreja, mudou. E aí ontem ele estava na casa da minha sogra. E ele ultimamente quer falar muito comigo. O que fosse dar? Eu falei, irmão, tem um compromisso, não posso ir. E eu fiquei muito feliz, por quê? Porque muitas das vezes, irmão, nós queremos que eu vou pregar para a Angélica, eu quero que a Angélica aceite Jesus naquela hora, naquele momento. Olha, a minha função e a sua função é só abrir a boca e falar do amor de Deus, porque a obra, irmãos, quem conclui a obra, quem faz é o Senhor. Hoje pela manhã nós estudamos aqui, eu não fiquei com os irmãos, fiquei com as crianças, mas estudamos aqui sobre Atos capítulo 2. E o pastor João estava fazendo a leitura, disse no último 47, eu lembro lá, que diz que quando a igreja orava, quando a igreja ela participava, né, diariamente, ouvia as instruções dos apóstolos, ela estava andando corretamente como eleita do Senhor.
Aí vai dizer que era o Senhor que acrescentava, irmãos. O Senhor só pode acrescentar na minha vida e na sua vida se essa geração estiver eleita nele, e essa geração eleita vá e dê frutos. Foi para isso que o Senhor me chamou. Foi para isso que o Senhor nos formou, unicamente para louvar e exaltar o nome dele. Que privilégio nós temos, irmãos. Imagina, irmãos, no Antigo Testamento, Deus levantava um profeta. Mas hoje, na igreja, Deus levantou a igreja. E dentro da igreja tem vários profetas. Vários irmãos que estão aqui, que são eleitos, foram chamados, foram escolhidos para anunciar as boas novas. E é isso que Pedro está dizendo. Pedro vai dizer o seguinte, ó, se você é uma nação eleita, ele vai dizer, ó, precisa deixar, deixando pois, o capítulo 2, verso 1, deixando pois toda a malícia e todo engano e fingimento, inveja e todas murmurações. Aleluia. Então, irmãos, se nós estamos em Cristo, é Paulo que vai dizer, uma nova criatura você é. As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Então, lembre-se nessa noite, quem te chamou foi o Senhor. Glória a Deus, amém. Quem te chamou foi Jesus. Saiba que você é o embaixador do céu, irmãos. Onde você chegar, está lá a bandeira do céu. Você é um representante celestial. Você não é qualquer pessoa. Sabe o que acontece, irmãos? Que Deus, Ele escreve na sua palavra, Ele descreve aquilo que nós somos nele, através dele. Só que nós, irmãos, nós não queremos nos aprofundar e realmente receber da parte de Deus. Nós somos como Pedro. Porque Pedro estava com Jesus, mas daqui a pouco, não, quem é? Isso não, nunca nem vi. Irmão, nós estamos assim. Hoje a irmã falou aqui que quando nós estamos saindo da igreja, viu como o crente sai da igreja como que ele é? Misericórdia. Rapaz, parece que ele fica tudo atrasado, né? Eu vejo os irmãos que saíram da igreja e falam, Jesus Cristo, o que aconteceu com esse irmão? Parece que ele agora, mas saiba de uma coisa, irmão. Você é essa geração eleita. O Senhor que te chamou. A prova, a dificuldade, né? Deus tem um plano para a tua vida. Mas existe Deus tem um plano para a tua vida, mas tem um processo. E o processo não é doloroso. O processo é doloroso na minha e na sua vida. E nós que somos chamados, entenda uma coisa, que se esse chamado não estiver firmado na palavra e na oração, nós não vamos alcançar o objetivo. Então, Igreja Apóstola da Saúde, nós como igreja, irmãos, nós precisamos orar mais. Nós precisamos amanhã jejuar mais. Sabe o que nós estamos perdendo? Essa essência. Essência de nós. Irmão, quantas pessoas que pedem oração precisando de um milagre? Aí às vezes só tem um irmão orando. Agora imagina essa igreja orando. A igreja que é eleita, quando ela sabe do problema da dificuldade, ela imediatamente se põe ela toda em oração. Em Atos capítulo 12, diz que aquela igreja que foi eleita, santa, ela vai ser agora. O irmão falou isso, eu estou pedindo. Onde que eu estava? Não falaram aqui, eu pedi, meu Deus do céu. Os pastores falaram aqui, eu pedi. Onde que eu estava? Onde que eu estava? Me perdi agora. Onde que eu estava? Falou, o irmão falou aqui, tirou a atenção. A igreja de Atos,
Atos, falou, eu perdi totalmente. Me ajuda aí, Gé. Onde que eu estava, Gé? Que país que eu estava? Que igreja que eu estava? Atos capítulo 12. Então, irmãos, a igreja de Atos orava, apresentava. Nós precisamos ser essa igreja. Nós precisamos amanhã ter uma rotina, viu? Nós precisamos ter um relógio de oração dessa igreja, irmãos. De jejum. Você que pode orar 1 hora, ore 1 hora. Você que pode orar meia hora, 10 minutos, 5 minutos, 1 minuto, ore, irmãos. O importante é nós orar apresentando este povo, jejuando, porque há um fortalecimento espiritual, irmão, só vem através. Porque você vai sair daqui, vai ter uma cantina daqui a pouco, ali tem um caldo que a irmã está fazendo, vai fortalecer a tua carne. Mas o teu espírito, só a palavra, só através da oração e a intimidade com Deus, irmãos. Porque se nós somos que Jesus está em nosso meio, como que Ele está em nosso meio? Através da sua palavra. Então é essa palavra que te alimenta. É Jó que vai dizer que nos ouvidos dele provou a palavra como o paladar prova a comida. Está lá em Jó 30, verso 3. 30, verso 33, 3, verso 3. Está em Jó. 42 capítulos, você lê rapidinho. Não dá nem tempo se fazer uma leitura dessa. Então, nós precisamos ter isso. Uma igreja eleita, uma igreja que ora. Uma igreja de Deus. Amém? Deus abençoe a sua vida. Glória a Deus. Irmãos, quero agradecer a minha oportunidade. Tá? Que Deus abençoe a vida dos irmãos. Peço perdão se errei alguma coisa. Tá? Muito obrigado. Deus abençoe a semana de vocês. Irmãos, Deus está parabéns, tá? Que bom. Logo vamos estar pregando aqui também. Não vai demorar muito, não. Irmão, nós temos alguns desafios para dar para os irmãos. A oração da sexta-feira vai ficar para a quarta-feira, tá? Das 6h30, 18h30 às 7h30. Tá, irmãos? Tá na tela aí, Luiz? Isso. Os ensaios dos varões, irmão, já está intercalado com as irmãs. Os queridos já começou com a lista das irmãs. Mora muito longe de você, né? A lista das irmãs, então você já pagou para ela. Quando você ela demorou para atender? Demorou, em casa. Eu já tratou com a nossa irmã Rubi também a respeito dos ensaios. O ensaio dos varões e o ensaio das irmãs, para não pesar os irmãos, para não dizer, está muito curto, está muito pesado, então isso aí vai melhorar para todos, não vai sobrecarregar ninguém, né? Irmão, eu quero falar para os irmãos aqui nessa noite a respeito do Aviva Zona Sul de ontem. Ontem nós estivemos ali no Bom Retiro e uma coisa me deixou muito triste, irmão. Não tinha ninguém do posto da saúde nesse evento, somente o presbítero Rosa. Vamos ver se em novembro, que é a nossa chamada no Brás, vamos ver se a gente melhora para estarmos lá presentes na chamada, tá? Os irmãos se organizem, tá bom? O evento era para Itapecerica da Serra, mas de repente eles mudaram esse evento, não sei o que aconteceu, mas eles mudaram, foi para Bom Retiro, ali na Barra Funda, e a gente não tivemos a presença do posto da saúde lá, a não ser eu, minha esposa e o diácono Código e a família dele. Então eu peço que os irmãos me ajudem aí, eu preciso dos irmãos, para nós estarmos juntos. Nós somos um corpo. Esse mês de julho, foi pregado aqui muito sobre o corpo. Nós somos um corpo. Então eu peço que os irmãos veja aí, esse lado aí, para a gente estar em novembro, falta quantos meses?
agosto, setembro, outubro, 3 meses, a gente está se organizando para estarmos ali, juntos. Alguns irmãos realmente tiveram, o Eudes trabalhou, o Pedro já tinha me falado, alguns irmãos, o Pedro Caíque também, mas tudo bem. Como foi ministrado hoje, nós somos o quê? Foi que o presbítero ele ministrou hoje? Nação Santa, né? Então nós somos o povo adquirido de Deus, então somos todos irmãos. Então eu conto com você, não é somente daqui para novembro não, porque às vezes eu aviso, né? Não é em novembro, o evento é em novembro, mas eu quero você aqui na quarta-feira. Tá? Mas como é em novembro ainda, dá para a gente fazer? Não, quarta-feira já aqui. E todos pudessem se programar para estar quarta-feira aqui no culto de ensinamento, seria muito bom, muito bom. Vamos ficar de pé, agradecer ao Senhor pela palavra. Irmão, tem cantina aí maravilhosa, tem banana, caldo de quê? Esqueci. Caldo verde? É bom demais esse caldo verde. Caldo verde com banana. Sábado, Santa Ceia. Irmão, por favor, não pegue. Não pegue, tá? Traga o quilo. Deixa eu falar uma coisa do irmão aqui. Essa ceia passada, eu separei o quilo para trazer. Botei na mesa, deixa eu dizer do abençoado do quilo. Esse mês eu não vou esquecer, não, irmão. Vou botar já na mala do carro para não esquecer. E os irmãos também não se vai esquecer, não. A missionária Zida passou aí passou uma cesta básica para o Cosmo, uma cesta básica aqui para ele aqui. Os altares aqui, ó, a cesta básica é completa, não é aquele não. Pegou a cesta básica também? Eu? Pegou a cesta básica. Vamos orar a Deus agradecendo ao Senhor. Tem mais algum aviso? Não, vocês mesmos? A EBD no próximo domingo será cancelada, tá? A aula de domingo dos pais. Domingo que vem não vai ter EBD. Vai ter quarto, tá? Porque vai ser o meu dia, tá? Vai ser o meu dia dos pais. As minhas filhas já estão preparadas aí. Cadê meu filhinho aqui? Mas que vergonha, irmão. Não está ouvindo essa palavra? Eu quero já deixar ela bem clara o que eu quero de presente. Meu Deus. Tá bom? E você falou também a coisa que você falou? Não. Amanhã tem Brás, irmão. Amanhã tem a Debras, aí os obreiros já vai preparando aí algumas 7 obreiros aí bom, para a gente estar lá presente nesse evento. Vamos orar a Deus. Senhor nosso Deus, Pai Todo-Poderoso, queremos te agradecer pelo teu amor, tua misericórdia, para com o bosque da saúde e a tua palavra aos nossos corações. Quero agradecer ao Senhor pelos nossos irmãos, nossas irmãs presentes, que o Senhor continue abençoando essa igreja, abençoando esse povo. Deus amado, colocando no coração a certeza que o Senhor é presente na vida, na família de cada um deles, Pai. Leva em paz os teus filhos em segurança e seu lar, em o nome de Jesus. Amém. Eu quero agradecer a nossa irmã que está nos visitando hoje. Deus abençoe a nossa irmã, tá? A senhora dele. A porta está aberta para a senhora, tá? Quando puder, vem novamente nos visitar. A irmã já congrega? Não? Não conta missões, mas a irmã já é evangélica, não é? Ah, tá. Que bom. Mas como eu falei para a irmã, a porta está escancarada para a senhora, tá? Já que a irmã não tem igreja para congregar, eu te convido a congregar com a gente, tá? E a irmã seguindo o coração, tá? Já está feito o convite, que Deus abençoe a irmã, em nome de Jesus. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a divina virtude e consolação do Espírito Santo, segundo vós, não somente para os centros, digam? Amém. Vamos dar retrato.